E aí nós vendemos mais de 400 apartamentos, 100% online. 100% online. 100% online. Muita gente fala, vendo online. Igual a gente, eu acho que quase ninguém vendeu. Porque a gente não tinha possibilidade de abrir o stand para mostrar nada para o cliente. Né? Foi realmente digital. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em conversar com Gil Vasconcelos, diretora de incorporação da Casas. Gil, primeiro, obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Muito legal, nós vamos bater um papo com a Gil, conhecer toda a trajetória dentro do mercado imobiliário e falar sobre esse desafio da Casas, uma caçula, uma novata no mercado imobiliário, mas com números expressivos nesses últimos meses, né? Crescendo bastante. Sim, verdade. Na verdade, eu estou aí bastante tempo, eu falo que 28 anos de mercado, né? Então tem uma história bem longa aí, mas uma história bem dinâmica, bem gostosa, na verdade. Né? Você entra no mercado imobiliário, qual foi a sua primeira experiência no mercado, Gil? Então, eu, na verdade, sou publicitária, comecei na área começou de em agências, marketing. Marketing, comecei a trabalhar na agência Jacomete, que era uma agência que trabalhava para Lopes. Conhece a Jacomete? Conheço, já ouvi falar. Então, atendia a Lopes naquela época e atendia aí vários segmentos. Isso era atendimento? Atendimento. Fazia o elo entre cliente e agência. Sim, e além, tinha outras contas na agência também que eu tomava conta, bastante obra pública também. Mas eu fiquei no foco do mercado imobiliário. Fiquei um bom tempo. Na época eu também atendi a Calas, né? E aí foi onde eu acabei entrando, me chamaram para trabalhar na Calas. Fui na Calas, comecei como gerente de incorporação lá, para lançar alto padrão. A Calas era muito forte no econômico na época, né? E eles queriam montar, era o contrário, eles queriam fazer projetos de alto padrão, e aí eu fui trabalhar lá e lancei o Sky House na época, foi um sucesso. E aí depois fiquei 3 anos lá, foram 3 anos de trabalho no alto padrão. Trabalhando com o Dr. Emílio. Dr. Emílio, exatamente. A Calas era bem menor do que ela é hoje, hoje é um grupo grande, né? Trabalha em vários segmentos. Enfim, fiquei 3 anos lá e aí nesse momento, em 2007, a Camargo Corrêa me chamou para trabalhar lá. E eu entrei na Camargo ao contrário, para trabalhar no econômico, né? Montar a área do econômico e fiz diversos lançamentos. Em 2007 a gente vendia apartamento que nem vendia pãozinho, né? Foi o início do Minha Casa Minha Vida. Foi, e todo mundo abrindo capital, então tinha muito dinheiro no mercado, todo mundo lançando, foi... Momento lá de vacas gordas. Nossa, maravilhoso. Na verdade a gente dava pedido lá, porque a gente nem vendia, o cliente comprava. Era muito gostoso. Aí fiquei lá durante 5 anos, né? A Camargo teve altos e baixos, enfim. E eu acabei, na verdade, assumindo chegou um momento que as outras gerentes dos segmentos de médio e alto saíram e eu acabei assumindo tudo. Então eu assumi tanto médio, alto, baixo, enfim, acabei assumindo toda a parte de São Paulo. A Camargo atuava também fora de São Paulo, mas São Paulo ficou sob minha gestão. Então até aí você já tinha experiência tanto no alto, médio e econômico? Sim, exatamente. E fiquei uns 5 anos lá e foi uma história muito gostosa, a gente lançou muita coisa, muito volume. Teve um projeto lá que eu lembro que eu vendia, numa noite a gente vendia 300 apartamentos. Era muito gostoso, quer dizer, acho que vai ser difícil hoje em dia repetir, de você vender do jeito que a gente vendia. Eu nem estava pronto decorado, já estava vendendo, né? Mas depois o mercado começou a ficar difícil, né? Enfim, aí os negócios foram diminuindo, né? A velocidade de venda foi caindo. E aí surgiu a oportunidade, de novo, né? Eu gosto de mudança, eu gosto de experiências novas, né? De ir para a Econ. O pessoal falando, nossa, você é maluca, sair de uma Camargo Corrêa para uma Econ. Na verdade, na época era a Tua, né? Depois virou Econ, que é do mesmo grupo. E eu fui para a Tua. De novo, tinha 6 funcionários lá, pequenininhos. Começou a estrutura bem pequena. De novo, acho que essa é a questão. Eu gosto de começar de novo. Construir. Aí quando tá tudo resolvido, eu vou de novo para começar de novo. Eu acho que é legal essa coisa de começar de novo, né? É uma história nova. E aí tinha, de novo, acho que tinha 6 funcionários, muito parecido com a história da Casas agora, né? Tinha 6 funcionários lá. E aí o Gil falou, olha, eu tenho aqui um land bank grande,
a gente vai fazer essa empresa crescer, quer oportunidade? Eu falei, puxa, eu vou começar de 100% novo. no mercado econômico. 100% econômico, quer dizer, era 100%. Lá na Camargo, eu comecei econômico, mas depois fui pro médio alto, aí eu lançava todo tipo de produto. Aquele Jardim Sul lá, acho que quase todos os prédios que estão construídos lá foi eu que desenvolvi, né? Na época da Camargo. E aí fui para Econ, começamos lá com 5 lançamentos no primeiro ano, acho que foi, e depois não parou mais, 8, 10 por ano a gente lançando em São Paulo inteiro, e a gente construiu do zero, na verdade. Fomos contratando área de produto, área de aprovação, marketing, vendas, e cresceu tanto a ponto depois da gente montar uma house, né? Como o mercado começou, as imobiliárias já não estavam atendendo muito bem, e a gente começou a montar e montamos uma house. Até então, todas as vendas eram feitas pelas imobiliárias. Isso. A gente tinha uma parceria muito forte com a Brasil Brokers, né? E com a Biara. Eram os dois que trabalhavam com a gente, né? Muito forte. Mas a gente achava ainda que não era o suficiente para atender o volume que a gente tinha. E aí, quando surgiu essa história das houses? Você lembra? Que ano mais ou menos foi? Não lembro. 2011, não? Por aí, acho que foi. Mas aí a gente montou a house, mas no começo a gente montava a house, mas continuava dividindo com as outras imobiliárias, né? Porque a gente tinha volume, cada projeto que a gente lançava no mínimo 300 unidades, então tinha que ter bastante gente vendendo. E aí foi até que chegou um momento que a gente resolveu ficar sozinho, então não tinha mais parceria nem com a Biara aqui, com a Brasil Brokers. Eles foram muito parceiros, fizeram trabalhos excelentes, fizeram vários lançamentos muito bons, mas não estava já atendendo mais a gente. E começamos a focar aí na house. A house estava vendendo muito bem, enfim, dava um resultado ótimo. E aí chegou um momento que a house, eu até sou até criticada por isso, né? Eu nunca estou satisfeita com o resultado, eu quero sempre vender mais, né? Eu cheguei pro Gil e falei assim, olha, agora a sua house não dá mais, uma não dá mais, vamos montar a segunda, né? Que é um movimento que começou no mercado, em algumas incorporadoras, criar a segunda house para competir com a primeira. Sim, exatamente. E aí, porque é importante a venda ter essa competição, né? Esse desafio, né? Se ter uma meta para cada empresa e elas realmente buscarem esse resultado e essa competição é sadia. Eu acho super sadio, né? E aí a gente pegou e começou a pensar em montar a segunda house. Imagina a confusão, né? A primeira house consolidada, vendendo bem, pra quê? A segunda, enfim, tudo. Mas eu tinha que pensar como incorporadora. A gente sempre dividiu muito bem o que é incorporadora, o que é house, eram empresas distintas, né? Cada um tinha o seu papel. A Econ, na verdade, ela tinha uma empresa que fazia a parte do repasse, ela fazia 360. Ela tinha a empresa de repasse, a empresa de vendas, a incorporadora e a consultora. Processo todo. Processo completo. Isso é muito legal porque você economiza bastante, né? Tem domínio de tudo, enfim. E eu cheguei um momento e falei, Gil, agora é importante a gente ter competição. A gente não tem mais outra imobiliária aqui, é importante a gente ter outra house. Eu acho que tem espaço no mercado. Né? A gente pode, um diretor novo, pode atrair outras pessoas, né? Porque corretor é muito assim, né? Ele escolhe com quem ele quer trabalhar, né? Então, assim, se ele gosta daquele... Tem afinidade, tem aquele time, enfim. Chega uma hora que um diretor já não tem mais de onde buscar, né? E você colocar uma equipe nova, com uma cabeça nova, o diretor, aqueles que não se adaptaram na sua primeira house, podem se adaptar na segunda, né? E você pode abraçar mais uma fatia do mercado com isso. Por isso que eu fui nessa ideia. E quando eu fiquei 8 anos na Econ, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Tem uma história longa aí. Mas passou muito rápido. Passou rápido. Teve muito lançamento, muita história, enfim, foi muito bom. E aí quando eu estava, antes do Dr. Emílio Callas me chamar de volta para entrar na casa, né, para montar casas, eu já estava pensando em montar essa house. E já estava estruturando em contratar um diretor para começar a montar essa house. E a gente chamou a Juliana, que era... Talvez você conheça a Juliana, que trabalhava na Brasil Brokers. Sim, né? Ela já era uma pessoa que trabalhou pra gente quando era Brasil Brokers, fazia um trabalho muito bom, né? Chamei ela para montar a house e aí ela começou a captar clientes, corretores, né? E normalmente as houses são formadas por ex-diretores das imobiliárias. Exatamente, porque ele tem uma experiência, tem uma bagagem fantástica, né?
E aí montamos e eu saí. Na verdade, a gente teve em outubro, a gente começou a pensar chamei a Juliana para conversar. Ela começou já a montar a equipe e eu saí em novembro, então eu deixei a coisa organizada, o plano de negócio estava já bem estruturado e eles abriram a segunda house em janeiro. Eu já tinha saído, mas em janeiro eles abriram a segunda house e hoje a segunda house lá, em alguns projetos, até que eu saiba, né, que eu acompanho aí, em alguns projetos a segunda house às vezes vende mais que a primeira, enfim, em algumas não. Em alguns projetos, né? Em todos. Depende da região, que é muito regional isso. E eu sei que eles estão muito bem lá. E aí eu acabei saindo. E aí surge o convite novamente do Dr. Emílio. Para voltar. Para voltar. Na verdade, durante todo esse tempo que eu trabalhei na Econ, porque o Dr. Emílio tem uma história, né? Eu saí da Calas naquele momento, mas eu A Calas, para quem não sabe, para quem é de fora de São Paulo, a Calas é uma das principais nomes do mercado de São Paulo, uma empresa de 40, 50 anos, pelo menos. 38 anos. Quase 40 anos de mercado. Muito forte no médio alto. Sim. E que resolve olhar para o econômico. Sim, exatamente. E aí ele foi buscar no mercado alguém. E ele, assim, como ele já me conhecia, porque eu já trabalhei, né? E ele depois, ele viu toda a minha história. Estava te acompanhando, né? E assim, ele sempre me acompanhou, porque quando eu estava na Camargo, eu apresentei o Emílio para a Camargo e ele fazia as obras da Camargo. Então ele fez muitas obras da Camargo. Sim. Quando eu fui para a Econ, ela tinha uma sociedade com a Iuni. Então os projetos que era com a Iuni, a obra era terceirizada. Quem fazia a obra? A Calas. Então a Calas fazia a obra pra gente também. Então assim, a gente acabou, eu saí da Calas, mas eu continuei em contato com ele. Você manteve o seu relacionamento. Né? Você foi indicando, E ele foi fazendo trabalhos para a Camargo. O mercado é pequeno. E ele prestou, na verdade, além de fazer as incorporações dele, ele sempre prestou serviço para outras incorporadoras aqui de São Paulo, né? Então eu fui para a Econ, ele construiu algumas obras da Econ em parceria com a Iuni, né? E aí a gente continuou, e aí ele queria estruturar casas, me fez uma proposta, falou assim, olha, eu queria montar, são segmentos diferentes, todo o trabalho é diferente, a equipe, o produto é diferente, a forma de venda é diferente, então eu queria uma pessoa focada nisso, né? E ele falou assim, olha, eu tenho 2 filhos, um filho vai cuidar do alto padrão e o outro filho do econômico, que é o Rafael Calas, que vai trabalhar junto com você para a gente estruturar a empresa. E aí eu vim também, assim... Foi fácil aceitar? Você balançou? Ou você gosta que nem você falou, de construir do zero? Então, o que motiva para mim? Chega uma hora que não é dinheiro, sabe? É o desafio. É o desafio. E isso que é legal. Se talvez a empresa estivesse consolidada, não teria tanta... Chega uma hora na Econ, eu já tinha feito de tudo lá, já estava 8 anos lá, e a gente teve essas experiências de vendas, que monta uma house, tira a house, enfim, tudo. Eu falei, puxa, eu acho assim, a Econ, depois que eu saísse, ela estava muito, muito estruturada, muito bem resolvida. Eu deixei muita gente boa lá, foi muito legal, que a gente tem muita gente boa, eu continuo amiga dessas pessoas. E a empresa está decolando. Para mim é um orgulho de fazer parte dessa história deles, né? E eu sei que essa empresa aqui vai continuar do jeito que está, super bem. O Gil tem uma cabeça ótima, enfim. Mas eu gosto de desafio. Eu falei assim, poxa, começar de novo, acho que vai ser legal. Vamos tentar. Poxa, eu aprendi tanta coisa aqui, por que eu não posso construir outra vez, né? E o Dr. Emílio me deu carta branca. Falou assim, olha, você vai trabalhar com o Rafael, vocês vão montar a empresa do zero, vão comprar terreno, fazer tudo, montar o negócio. E eu falei assim, puxa, eu acho que eu quero de novo. Eu nunca estou conformada com nada. Esse gostinho, né? Esse gostinho, porque é tão gostoso de você construir, né? Quando você pega uma coisa pronta, ok, sem muita coisa para fazer, pode ser, enfim. Mas você começar do zero, sabe? Você fazer o marketing daquilo, você ver aqueles projetos que você desenvolveu do zero, ver vendendo, acontecendo, ver a empresa crescer, né? Montar um time. Né? Quando você entrou na Casas, qual que era? A marca já tinha? Já tinha a marca. Quantas pessoas tinham na empresa? 6. A Casas. Era bem pequenininha, né? A Calas não. A Calas tem uma estrutura inteira, é grande. Mas a Casas em 2019, você vem em 2019? 2019. Eu entrei em outubro de 2019. Aí ele falou assim, pode contratar, estrutura aí o que você precisa, enfim. E aí a gente... Já tinha um land bank? Tinha um pequeno. Ainda, pouca coisa. Você foi atrás de terreno também? Aí a gente foi atrás de terreno. Tinha o Leandro que trabalhava comigo lá, que estava na incorporação. Eu deixei o Leandro focado em novos negócios, ele é muito bom, entendia bastante, já tinha o DNA da empresa, enfim.
E aí ele começou a comprar terreno. Eu contratei um pessoal de produto, né, para desenvolver. A gente padronizou o nosso produto, né? Tá muito bem resolvido que segmento a gente queria trabalhar. O que é padronizar o produto? É o metragem, nome? Na verdade, o produto primeiro. Então a gente tem apartamentos lá de 2 dormitórios com terraço, pequenininho, compacto, 41 metros quadrados, e apartamentos de 35 metros mais ou menos, com vaga ou sem vaga, depende Sempre 2 dormitórios. Só 2 dormitórios. Com um lazer super completo. O nosso lazer tem de tudo, né? E até com essa história aí da pandemia, a gente meio que colocou algumas coisas no produto que atende esse momento, né? Que é Wi-Fi nas áreas comuns, a gente tem o coworking em todos os projetos, porque os apartamentos são muito compactos, né? Então precisa colocar espaço que as pessoas possam trabalhar, então a gente transformou parte da nossa área comum como espaço de trabalho também. Então a pandemia alterou alguma coisa em projetos? Sim, a gente deu uma adequada para que a gente colocou espaço delivery, né? Onde as pessoas já tinham tem um espaço que a gente coloca lá geladeira, forno. Por exemplo, a pessoa tá indo para casa, liga, pede uma pizza, né? Ele pode entregar lá, a pessoa vai receber, já tem um forno para manter a pizza quente, o refrigerante gelado na parte comum. A hora que você chegar, você pega, enfim. A mesma coisa da lavanderia, um espaço para lavanderia. Isso no empreendimento Minha Casa Minha Vida. Não estamos falando de alto padrão. Não, eu estou falando de econômico. Então a gente criou algumas coisas que às vezes tem no alto padrão, porque são condomínios grandes e fazer esse tipo de coisa... Requer essa atenção. Sim, e outra coisa, a parte da entrega, né, do delivery hoje é muito forte. Fortíssimo. Então, assim, não importa a classe social, se você é médio ou alto, você usa... O cliente quer ter uma boa experiência, né? Sim, então hoje qualquer um usa iFood, por exemplo, né? Então você usa muito. Então você tem um espaço. Imagina um condomínio de 300 unidades. Quantas entregas existem naquele condomínio durante o dia, né? Mesmo sendo uma classe econômico. Em qualquer bairro hoje você... As portarias hoje de prédios de 15, 20 anos para trás não estão preparados para receber tanta encomenda que Exatamente. Mercado Livre, esse pessoal compra muito, Food, entendeu? Então a gente criou esses supermercado. espaços. A gente criou esses espaços para poder atender essa situação, esse momento, né, que precisa, e também na verdade é a tendência do mercado. É você usar muito o espaço de entregar e tem que estar preparado para atender. Outra coisa, uma questão da segurança, porque hoje você, por exempo, compra online, você paga já com o seu cartão, você não tem que descer para pagar o integrador. Você deixa entregar na recepção, você não tem contato com o integrador e retira a hora que você quiser a sua encomenda, Sim. Entendeu? Então, acho que isso é bom para a segurança do condomínio, você não ter o contato com o integrador, você recebe lá, retira a hora que você quiser, você pode não estar em casa, vai buscar depois. Então a gente colocou essas coisas, começou a colocar isso nos produtos, embora seja econômico. Então, assim, porque nosso foco é um econômico, mas que tenha características de um médio alto, mesmo serviços de um médio alto. E isso viabiliza, por quê? Porque são muitas unidades, são 400, 500 unidades. O cliente percebe isso, ele fica envaidecido, Sim. ele fica grato, ele acha que isso vai custar mais caro. Eu acho que não, porque a gente hoje também já coloca mais ou menos uma previsão de custo de condomínio quando vai comprar, e o corretor sabe. Quando você tem muita unidade, o custo do condomínio é baixo, né? Porque dilui bastante. Dilui. Então, isso treinando o corretor, ele fala... E o cliente vê vantagem nisso. Vê vantagem, porque imagina que ele imaginou ter um apartamento, né? Que ele pode comprar pela Caixa Econômica Federal, com todos os benefícios que tem, onde você tem um lazer de tudo, né? Tem piscina, todos os nossos projetos têm piscina, tem quadra, tudo que você imaginar, horta, tem pet place, tem tudo que você imaginar tem no nosso condomínio, né? E além disso, os serviços hoje que se adaptam à realidade, que é trabalhar em casa, né, no coworking, enfim, você ter todos esses benefícios. Puxa, ele compra um pacote completo que cabe no bolso, né? Dá para caber no bolso, né? E aí a gente desenhou tudo isso na Casas, né, focado nesse segmento de um bairro um pouco melhor, não é tanta periferia, então a gente busca terrenos... Não são bairros afastados, né? São muito centrais, né? Muito centrais, então a gente procura endereços, né, terrenos um pouco melhor, a gente não vai muito para o extremo, tá?
porque a gente trabalha na faixa 3, então a renda lá de 5 a 6 mil reais, mais ou menos, que é o nosso cliente, né? Terrenos grandes. De preferência. Tem alguns terrenos que a gente também comprou, que são terrenos menores, mas em eixo, perto de metrô, entendeu? Aí o terreno perto de metrô, você não consegue comprar terreno grande, mas terreno menor, você consegue fazer até 6 vezes, né? E aí esse você consegue colocar até 100 vaga, porque ele tem o benefício do metrô. E aí nós criamos toda a estratégia de marketing, todos os nossos projetos chama CAS, que é CASE, de casas, né? E aí geralmente é o nome do empreendimento ou bairro, né? Tem todo mundo uma comunicação Eu acho única. brilhante essa ideia, porque você não precisa ficar criando nomes e marcas para produtos diferentes, você fortalece a marca principal da incorporadora, né? Você cria um senso da marca. E o cliente, ele entende, né? Ó, tem no bairro A, tem no bairro B, isso facilita. Exatamente. Então, tem um cardápio. Então, assim, os produtos são mais ou menos parecidos, né? As plantas vai se adaptando, na verdade, a cada terreno. Terrenos grandes, pequenos, enfim, mas ele é mais ou menos sempre isso daí, esse tipo de produto. Tem esse pacote de área comum muito bem resolvido, né? Em localizações melhor, para uma faixa de 5 a 6 mil reais, que é o nosso negócio. E você comentou a questão dos terrenos. Como é que está hoje achar bons terrenos que fechem a viabilidade? Então, é o desafio? É um desafio, muito desafio. É um desafio muito grande. Por quê? O zonamento de São Paulo ainda é muito complexo, né? Então, assim, o ideal é você comprar terrenos perto de boa infraestrutura de transporte, né? Aí existe hoje a possibilidade de você comprar os apartamentos em eixo, que faz até 6 vezes, mas são terrenos pequenos. Aí você tem dificuldade de colocar vaga. A vaga é uma coisa hoje, por mais que o brasileiro ainda... Além de encarecer a obra, né? Encarece a obra, mas o mesmo econômico, ele sonha em ter um apartamento com vaga. Então aí você consegue, um apartamento numa localização ótima, perto do metrô, né? Para você conseguir viabilizar, você tem que fazer sem vaga. Às vezes o cliente, ele quer a vaga e não dá para você colocar na conta. Aí não dá, então é uma dificuldade. Hoje, qualquer um no mercado que sabe no econômico sabe que a vaga é uma coisa que faz muita diferença. E é incrível, porque olha como a vaga hoje em São Paulo custa cara, né? Hoje você vai fazer um apartamento, por exemplo, na freguesia, perto da futura estação do metrô que tem lá. Você vai vender um apartamento sem vaga a 200 mil, mais ou menos. Um apartamento de 2 dormitórios, de 35 metros, 37 metros, por 200 mil, porque não tem a vaga. O mesmo apartamento, se você colocar a vaga, você vai ter que vender a 270, 280 fora do programa, porque dentro do programa você não consegue viabilizar mais, por causa do custo do terreno e da obra. O cliente compra o apartamento de 270, 280 mil reais por causa da vaga. Então, assim, imagina que hoje a vaga, hoje no econômico, tá valendo muito. Tem uma diferença de preço gritante de, sei lá, 70 mil reais. É um absurdo, né? Sim. No mesmo projeto, você tem um apartamento de 200 e com a vaga 270, 280. Mas é o que tem que ser, porque os terrenos estão caros e construir a vaga também está muito caro. Principalmente agora, que o INCC subiu demais, né? E está bem difícil de viabilizar. E aí, em outros tipos de terreno que você pega um pouco mais afastado, que seriam terrenos maiores, sei lá, 5 mil metros, que seria o ideal, existe um problema de alguns terrenos, tem um problema de zoneamento, com gabarito de 9 andares, e aí é difícil também você implantar, porque o gabarito limita muito o aproveitamento do terreno. Então, assim, não está fácil para o econômico, tem oportunidades, enfim, mas tem que quebrar muito a cabeça. E além de todas essas dificuldades que você falou, é um mercado super concorrido. Tem muitas marcas fortes, outras marcas de médio e alto que estão entrando. Como que é essa concorrência? Desde a compra do terreno, da venda, da contratação de corretor? É uma briga. É uma briga, assim, todos os dias, é uma guerra. Tem que estudar muito, né? A gente até que teve sorte de lançar alguns projetos aí que ainda não tinha muitos concorrentes, mas você vê que você abriu a sua lojinha lá, daqui a pouco já tem outro abrindo também, né? E é incrível, assim, eu acho assim, vale muito da estratégia específica da sua equipe. A house é muito importante, né? Quanto importante é uma house para uma... acho que no econômico é tudo. Tudo. Porque é foco, né? A house vai vender... Foca no lançamento. O seu produto, o lançamento. Enfim, seu estoque. Exatamente. Uma imobiliária terceirizada, ela vende para o mercado inteiro. Então, assim, ela tem as prioridades que ela vai vender. Às vezes você não está na prioridade, um concorrente lança um produto melhor, bota o corretor para lá, então o corretor vai embora, né?
A house ela tem a obrigação de vender seu produto. Então, assim, é fundamental ter a house, porque ela tem foco no seu produto, ela tem que vender o seu produto, enfim. Então, vai muito da estratégia de você estar atento todos os dias em ajustar preço, em fazer uma promoção, em fazer uma divulgação. Online também é uma coisa que é muito importante. Muitas ações de incentivo para o corretor, tem que ter, entendeu? Não adianta, se você não tiver incentivo para o corretor, porque eu digo para todo mundo no mercado, para mim só existem 2 mídias desse mercado, no econômico pelo menos, né? Uma é o corretor. Uhum. Então você tem que trabalhar muito, o corretor dá milhões de ferramentas para ele trabalhar. Hoje o corretor não trabalha mais numa tenda, ele quer um stand com ar-condicionado, hoje ele escolhe um decorado, um lanchinho, café da manhã, tem que fazer tudo para ele, né? Mas é o cara que faz a coisa acontecer, que resolve. E outra coisa é a mídia online. Então, assim, hoje ninguém compra apartamento, não importa os A jornada começa na internet. Começa na internet. A pesquisa começa na internet. Então, assim, essas são as principais mídias que existem. Eu acho que são as principais para o nosso segmento. Então, você tem que estar muito antenado a fazer constantemente campanhas na internet para buscar esse cliente, para ele te ver, né? Porque a oferta é grande, você vai num bairro, você pode jogar na internet e você tem N opções. Então, a sua comunicação tem que ser muito boa, tem que mostrar para ele que o seu produto é diferenciado, que tem um preço convidativo, para você conseguir trazer. E o outro ponto é fazer o corretor ofertar seu produto. E falando no corretor, qual que é o tamanho hoje que está a house da Casas? Hoje eu acho que tem... É que assim, a nossa house, ela não vende só casas. Ela vende casas e vende calas. Calas também. Então ela atende 2 segmentos. Eu acho que deve ter uns 700 corretores. 700 corretores. Mais ou menos, mas é dividido, porque tem corretores mais especializados no alto padrão, né? E tem o econômico. E então, isso para a house é bom, porque o nosso ticket é mais baixo, né? Porque o econômico, né? E o alto padrão é outro. Assim, o cara ganha dinheiro aqui. Na verdade, assim, ele tem que vender uns 5 aqui, uns 10 aqui, para poder ganhar mesmo que ele ganha lá nenhum, né? É bem por aí. Mas é legal, porque aí o corretor tem uma cesta de produto para oferecer. Né? Como é que você viu a evolução dos corretores nos últimos anos? Você que está no mercado há tantos anos, o corretor que está hoje no mercado é o mesmo que estava lá atrás? Ele mudou? Ele foi se adaptando? Eu acho que ele foi se adaptando. Ele, na verdade, hoje, até a gente como incorporador, temos um concorrente, que é o corretor anunciando. Sim, também. Né? Então, se hoje você faz uma campanha no Facebook, no Instagram... O corretor está lá também. Alguns corretores estão lá também. Então, ele está lá, anunciando o seu próprio produto. Ele vive uma guerra. Você anuncia e ele anuncia também, né? Eu acho que muitos corretores aprenderam a trabalhar no online, muito. Tanto que tem muito corretor que não faz plantão. Que ele não está aqui no dia a dia, na roleta, nada. Ele está na casa dele, ofertando, e ele te oferece o cliente. Por isso que eu estou falando, é um trabalho muito grande nosso de cativar esse corretor, porque ele está fazendo mídia também, ele está captando esse cliente, e hoje ele vai te oferecer, ele oferece o seu cliente, na verdade ele tem a carteira do cliente para oferecer para mim ou para os meus concorrentes também. Quem vai ganhar? Ele construiu a carteira dele. Quem que ele vai ganhar? Quem ele vai dar aquele cliente que ele captou? Quem vai receber mais, talvez. Ou... Exatamente. Então aí vem a estratégia de incentivo que você vai dar para o corretor para ele trazer o cliente para você. Então é um trabalho que a gente fazer a campanha online forte para estar presente, para a hora que o cliente buscar, você estar presente e ele te achar. E por outro lado, fazer um trabalho muito grande com o corretor, para o corretor identificar que a sua empresa tem um cardápio e tem vantagens para ele vender aqui. Porque eu já vi corretores que ele chega para o cliente e fala assim, meu amigo, esse aqui é a melhor opção. Enfim, se você não der a melhor opção, ele vai pegar esse mesmo cliente e vai levar para outra. E como seduzir esse corretor? Qual que é o pacote de benefícios? Tem primeiro assim, eu falei, corretor gosta agora de conforto. Eu faço corretor, antigamente, quando eu comecei no mercado imobiliário, a gente não tinha esses plantões lindos, maravilhosos, com decorado, enfim. Ar-condicionado, nada. A gente vendia apartamento. Eu tenho 28 anos de mercado. A gente começou lá no coisa que era embaixo do barracão de obra. Quem é do mercado antigo sabe. O stand não tinha decorado, era um barracão de obra e a gente tinha um espacinho, tipo um container embaixo do barracão de obra. É assim que se vendia apartamento antes. Né? Não tinha maquete? Não tinha maquete, não tinha nada. Mal tinha umas imagens na parede e só. Era isso. Vendia, assim, era assim.
E aí o mercado foi evoluindo, e aí realmente foram construindo stands melhores, tanto que o econômico, esse stand que a gente está aqui agora No econômico. esse stand aqui do Quadra tem 1.000 metros, né? É um stand 3 decorados, enfim. Então hoje o corretor, para ele trabalhar, ele quer essa infraestrutura. Então quer um stand muito bom, com material de venda, com maquete, com decorado. É que os stands nos últimos anos eles se transformaram, além de um lugar para receber cliente, para o corretor trabalhar e ofertar. Sim. Então aqui a gente viu atrás, tem área de oferta, área que o cliente não tem acesso. Sim, a gente tem aqui 3 imobiliárias nesse produto aqui do Quadra. Cada imobiliária tem sua sala pronta, com uma bateria de computador, internet suficiente para eles trabalharem à vontade. Então é um espaço reservado. Então a gente tem as três, cada um com seus espaços separados, né? Todos os stands que a gente constrói, se tiver 2 imobiliárias, a gente faz 2 espaços para imobiliária. Então a gente dá esse espaço para ele trabalhar, café da manhã, oferta com pizza. São bem tratados. Material a rodo, de material impresso para eles fazerem trabalho na rua. Van, que a gente tem aqui, a gente fez uma van do produto, e aí ele faz ponto de captação, a gente leva o corretor. Enfim, isso faz o corretor trabalhar para você. Você dá esta infraestrutura, enfim, você cativa, ele tem condições de trabalho. Então além de um produto líquido, né? Lógico, tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo. A infra toda, tem que ter o produto líquido, tem que ter só preço. Só o produto não resolve. Não, tem que ter o pacote. E tem que ter os prêmios, as metas, os prêmios, enfim, tudo. É um conjunto de coisas que faz o corretor vender. Mas eu falo para todo mundo, eu adoro corretor, amo. Eu adoro estar no salão, eu gosto de falar, embora eu sou diretora de incorporação, é difícil o diretor de incorporação ir para o salão de vendas. Eu vou para o salão de vendas, eu falo com o corretor, no lançamento estou lá, porque eu acho que isso também faz a diferença. Você está próximo da pessoa que vende. No dia a dia, eu falei, barriga no balcão, é que você sabe o que acontece no seu produto. Lá sabe você, as dores do corretor, você ouve. Você sabe os problemas do seu produto, do seu preço, você descobre qual é o caminho das pedras no salão de vendas, né? E embora sou diretora de incorporação na Casas, que eu vou desde a compra do terreno até o pós-venda, entrega para o cliente, manutenção, que a gente cuida de tudo, eu gosto muito dessa parte de vendas. Então, assim, para mim, o mais importante de tudo é a venda, porque se não tiver venda, não tem nada. Não tem projeto, não tem obra, terreno, não tem terreno, não tem gira, dinheiro, não tem roda, financiamento, não roda. Tem que vender. É isso. A gente não faz apartamento para guardar, é para vender. Então eu gosto de estar muito próximo. Então a minha vida inteira é muito próximo do corretor, de saber o que está acontecendo, de criar estratégia, de ouvir. Eu gosto de vir aqui no salão e ouvir o que está acontecendo. E isso te ajuda a melhorar, às vezes, o produto, a colocar não só o produto, mas uma estratégia de divulgação para o cliente? Sim. Ouvindo o cliente, assim, ó, por exemplo, aqui eu tenho 3 produtos, né? 24, 34 e 44, né? São públicos diferentes. Públicos diferentes, né? Então, como que você sabe? Como que você vai fazer? Que oferta você vai fazer para aquele... Que vantagem você vai dar para aquele produto no mesmo projeto? Para aquele produto. Tem produto que é mais rápido vender, tem um produto que é mais difícil vender por causa do público. É aqui que a gente descobre isso, você ouvindo o que o cliente disse, o que ele gostou, o que ele não gostou. Você tem que ouvir o seu cliente. Você faz mesa também? Você gosta de fazer mesa com o cliente ou não? Às vezes, já fui para mesa, já fui. Mas aqui o cliente chora, né? Que eu falo que a diretora não vai desconto, né? Acostuma mal a equipe de vendas e o cliente. Exatamente. Mas, e aí você define a estratégia aí, você ouvindo o corretor e ouvindo o cliente. Então essa troca é muito gostosa. Até as ações que você vai fazer de anúncio e tudo, ouvindo isso. Eu faço questão, tenho reunião todas as semanas. Terça-feira é o meu dia de reunião de vendas, começa das 10 da manhã e vai às 6 da tarde. Todas as terças-feiras eu falo com todos os coordenadores de todos os plantões que a gente tem aqui. Para ouvir, para sentir se a ação que a gente fez deu certo, se não deu certo, o que tem que melhorar. Enfim, e isso aí faz a gente ter uma velocidade de venda muito boa, né? É muito isso. Não é abrir stand e colocar lá, não vende assim. Você tem que ouvir. E tem produtos que são muito líquidos e tem produtos que não são líquidos. Não é, tudo não é fácil, né? Agora eu quero deixar um recado para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando e terá mais lançamentos pela frente? O seu VSO de estoque pode ser impactado? Não pode mais depender de terceiros para fechar vendas? Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse agora www.maismetro.com.br
maism2.com.br. Vou repetir, www.maism2.com.br. Fácil, né? E São Paulo é muito grande, né? São Sim. regiões diferentes. Você tem experiência em lançar praticamente em todos os bairros de São Paulo. Sim. Como é que se enxerga? Vamos fazer um terreno na Zona Oeste, agora vamos fazer um na Zona Norte. Às vezes a região pede algo diferente do que uma outra região? Na verdade, assim, a gente meio que padronizou. Então, a gente tem um produto mais ou menos parecido em várias regiões, né? O que vai é a estratégia que você vai dar de preço para esse produto. É muito mais a sensibilidade de preço. O mesmo produto você pode vender numa região por 240, e o mesmo produto você pode vender, eu vou dar um exemplo, aqui, que a gente está no Butantã, numa região nobre do lado esse produto tem 44 metros. A gente começou lançando a 320, nós estamos indo a 450. Passou de 10 mil metros. Exatamente, né? Por quê? Porque a região, ela é nobre, tem renda boa e absorve esse produto. Esse mesmo apartamento de 44 metros, a gente vai lançar mais na Zona Norte Fundos, exemplo, tá? É o mesmo apartamento com 44 metros, com terraço, com vaga, mesma planta, tudo igual. Mas não dá para puxar o preço. Mas você não consegue puxar o preço para 200, vou vender lá 270, 280, uma renda inferior, por causa da renda. Então, aí é uma questão de você adaptar o preço à região. É muito mais isso. O mesmo produto você pode ter preços diferentes em regiões diferentes. Depende da renda da região, depende do perfil do cliente. E aí essa conta na hora de comprar o terreno, né? Eu tenho que pagar mais barato. Aqui o terreno é mais caro, eu tenho que vender mais caro. Lá para poder chegar num ticket de 280, esse mesmo apartamento de 44 metros, eu tenho que ter pago o terreno lá embaixo. Senão a conta não fecha, porque a construção é a mesma, né? Então, você tem que adaptar. Não é nem tanto o produto, tá? Porque a gente se focou no produto de 2 dormitórios, porque assim, dentro do segmento econômico, vamos pensar assim, o produto é 2. Quem quer comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ou um pouquinho acima, até 300 mil mais ou menos, tem que ser 2 quartos. Raramente, tem muita gente fazendo estúdio aí no mercado, enfim, para esse segmento. A velocidade de vendas é muito difícil. Porque o cliente, ele vai comprar um financiamento, vai entrar no financiamento de 30 anos com a Caixa. Ele compra um apartamento de 24 metros, como é que ele vai viver a vida inteira? Ele pensa em ter uma família, né? Ou ele pode ter que comprar sozinho, morar, tá noivo, meu primeiro apartamento eu vou comprar. Mas ele já pensa no segundo passo, se eu tiver um filho, onde eu vou colocar? Já não cabe. Então, o apartamento de estúdios, para o segmento econômico, é mais difícil de vender, bem difícil. Pode ser pontualmente, quando tiver muito perto do metrô, alguma coisa assim, que o cara pensa até de comprar e depois vender, enfim. Mas tem que ser 2 quartos. Não importa tanto o teu tamanho. Se você, puxa, hoje tem tudo, né? 2 quartos, hoje você vai de... O menor que eu conheço é 32 metros, né? De 32 a 50 metros, né? Mas são 2 quartos. Não precisa ser tão pequeno, mas também não precisa ser tão grande. Tem que achar o meio termo. Sim. Esse 40 e pouco é uma medida que cabe. Esse 40 é um que a gente consegue botar um terraço. Isso é uma outra coisa. Incrível, né? Como um pequeno terraço faz muita diferença. Muita diferença. Olha, um apartamento de 35 metros, sem vaga, sem terraço, a velocidade de venda é lenta. Se você fizer um apartamento de 37 metros, que você botou 2 metros de terraço, a venda é outra coisa. Tem um apelo maior. Por mais que seja um terraço mínimo, né, pequenininho, enfim, tudo que dê para ele abrir a ventilação, a iluminação, só de você abrir aquela porta e sair é outra coisa. Então, o terraço é muito valorizado. É complicado porque às vezes é difícil você fechar a conta, porque quando você aumenta o apartamento, aumenta o preço, né? Sim. Mas faz muita diferença você ter um apartamento com terraço. Eu sei porque a gente tem projetos que a gente faz misto. Metade com terraço, metade sem terraço. Diferença de preço gigantesca. O cliente quer com terraço. Quer o terraço. E aí, falando da construção, você citou a construção. A gente está com um aumento de custo de obra enorme nos últimos meses, nos últimos anos. Sim. Principalmente o econômico vem sofrendo muito por conta do teto. O econômico tem um teto do programa. Como é que está esse desafio de conseguir fechar a conta? Comprar o terreno, fazer a obra e vender num preço que precisa. Agora a gente está até mais lento para comprar terreno, porque nós estamos num momento de alta,
né? Então, a gente está comprando, mas está difícil, porque até quando vai ficar esse aumento? A gente não sabe. Nos últimos 12 meses, aumentou 13% o INCC. É muito alto para você colocar na conta isso, né? Mas o que tem acontecido? Os terrenos que a gente já comprou, como é que a gente faz? A gente está tendo que subir o preço. Não dá hoje o teto dos 240 aqui em São Paulo, a conta não está fechando. Então, esse mesmo apartamento, eu tenho que desistir de enquadrar ele no 24, no 240 e adaptar e subir um pouco o preço para poder conseguir absorver esse aumento. Fazer um SBPE. Então, vai, assim, é uma tendência. Se a gente, dificilmente você consegue fechar esses apartamentos no 240 com vaga, tá? O sem vaga, ok, você consegue fechar. O sem vaga dá para fazer, porque o custo da obra é mais barato. Mas quando você coloca vaga, esquece que o 240 não existe mais, não vai existir. E a Casas tem projetos SBPE ou ainda não? A gente tem alguns, poucos, né? Mas a nossa tendência é até ir mais para esse lado, porque a gente sente muito nos nossos produtos que a vaga é importante, né? Aí com vaga não viabiliza dentro do programa 240, e aí a gente talvez vá começar a subir um pouquinho a régua. Porque é uma questão de... É absurdo, há anos está 240, a inflação subiu, tudo subiu, né? E a gente está travado nesse coisa, e eu acho que não vai mudar. Alguns anos já, né? Muitos anos. Quantos anos é 240 aqui em São Paulo? Né? E fora de São Paulo ainda, que é pior. Que é mais baixo. Paga, na grande, tudo bem. No ABC... O terreno é mais em conta. No ABC, enfim, tudo é 230. Já, 240 é difícil, 230, então... Até, pode ver, quantos lançamentos tem fora de São Paulo, na grande São Paulo, na região metropolitana? Tem pouco. Se pegar o volume de lançamento, não tem samba de Santo André, não existe projeto econômico, entendeu? São Bernardo tem muito pouco, Diadema, né, quase não tem. Então, assim, Osasco, então, assim, Osasco teve bastante oferta no passado, agora já deu uma diminuída, que tinha um estoque gigantesco lá para se vender. Enfim, mas esse limite de 230 é ruim. Vai mais para fora ainda é 180, aí acabou, não dá. Pra gente, não dá, não tem como fazer. Então, assim, a gente ir um pouco pro SBPE, vai ter que ir, porque os aumentos aconteceram e para a gente absorver esse aumento. O único problema de tudo isso é a renda, né? Porque nós estamos no momento de pandemia ainda, né? Muita gente perdeu emprego, isso aí é preocupante, né? E a renda não subiu, né? Então as coisas todas estão subindo. Caiu, né? Normalmente caiu. Caiu. Então a gente está num momento difícil. Mas assim, eu acho que a demanda é tão grande que eu falo, sempre tem alguém trabalhando. Por mais que alguns perderam emprego, a renda não subiu, mas quanta gente ainda tem trabalhando em São Paulo? São Paulo tem... por isso que a gente atua na região metropolitana, porque tem a melhor renda, nós precisamos de renda para vender. Na verdade, a gente nem vende apartamento, a gente vende financiamento. Crédito. Né? Crédito, né? E então, assim, por mais que a gente suba um pouco o preço, existe ainda uma demanda muito grande. Então, tem espaço para se trabalhar, né? Embora, mesmo com o crescimento dos nossos concorrentes, como você mesmo falou, né? A gente tem gente que já está consolidada no mercado, já trabalha no econômico há muito tempo, que tem muita experiência, mas tem muita gente nova entrando. Gente de outros estados vindo para São Paulo, porque sabe que aqui tem volume, tem renda, tem gente. Tem gente de fora vindo para cá, tem gente que trabalhava no médio alto indo para o econômico, tem um pouco de tudo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque não é fácil atuar no segmento econômico, principalmente porque você não tem muita opção de bancos financiando o nosso negócio. Então, hoje, a Caixa é nosso principal banco, né? Temos alguma coisa com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil é muito mais difícil, o repasse, o financiamento, e o Banco do Brasil não está muito afim de atuar na baixa renda, ele quer um cliente um pouquinho melhor, né? E aí eu digo, né, esse monte de lançamento, um monte de dinheiro no mercado, Caixa Econômica não é fácil. Aprovar um projeto, conseguir o crédito, só gente que tem bastante experiência para conseguir. Então, assim, tem poucas opções de financiamento, né? Pouquíssimas. Pouquíssimos. Os bancos privados não atuam no nosso segmento, né? Então, a gente tem a Caixa. Então, eu falo, hoje tem muito incorporador consolidado que sabe lidar muito bem com isso, já tem um relacionamento excelente, é muito relacionamento, solidez para poder trabalhar com esse banco. E todo o setor econômico, ele depende dessa opção, do crédito. Na verdade é isso, do crédito, a gente depende de financiamento. As taxas de juros estão excelentes, estão ótimas, nunca tiveram tão baixas, né? Isso é ótimo. Mas a gente não tem muita opção, a gente tem poucas opções.
né? Não é que nem o médio alto, que você tem um pouco Escolhe mais. o banco privado, né? Exato, escolhe o banco, você chega com a sua carteira, você tem um monte de banco podendo oferecer. Nós não dependemos da Caixa. Então, assim, é muito... essas empresas que estão entrando no segmento agora vão sofrer, porque tem que aprender a lidar com este banco. Não, dependendo, talvez não tenha financiamento para tudo, né? Então, as que estão mais consolidadas, que têm mais histórico, enfim, vão sair na frente, né? E eu vejo muita incorporadora pequena que não tem o bendito do Geric, né? E que buscam parceria com as grandes porque não conseguem financiamento. Sim. Tem muita gente no mercado, assim, que vem buscar parceria conosco, porque a gente tem Geric, porque a gente já tem um relacionamento com a Caixa, né? Desde a época da Calas. Sim. Então, é muito difícil. O pessoal fala, econômico é fácil. Não. Tem que entender do negócio, né? Desde o produto que você está concebendo, da não tem margem para erro, né? É muito espremido. Entender a parte comercial, né? Toda a área de vendas tem que entender muito de crédito. Eu digo que é mais difícil você vender um produto econômico do que um alto padrão. Muito mais difícil. Por quê? Porque o alto padrão, o cliente já tem outros imóveis, tem experiência, ele já fez aquisições antes. Já sabe como funciona. O alto padrão ele vem brigar por causa de preço. Ele pede desconto e você tem que ser bom na mesa para saber até onde você vai no desconto. É isso, né? Porque ele quer negociar, é um investidor, tem o dinheiro dele, é melhor deixar aplicado ou comprar um apartamento. É isso. A parte do financiamento não é problema para ele, porque ele já teve essa experiência, enfim. O econômico, a gente tem que ensinar, né? É um trabalho educativo. E às vezes o econômico, o cliente não sabe nem que ele pode comprar. Às vezes o cara ganha R$5.000 e ele fala assim, imagina eu comprar um apartamento. E aí o corretor... Paga mais de aluguel do que pagaria a parcela. Exatamente. E aí o corretor, ele tem que entender um pouco de crédito. Ele tem que dizer que ele pode, como que é o financiamento dele, como que a Caixa vai financiar, como ele usa o fundo de garantia, como que ele vai pagar o resto que ele não conseguiu financiar para a construtora. Na verdade, o corretor acaba sendo um agente financeiro para ver que cabe no bolso dele. Você ensina. O corretor bom do econômico, ele sabe fazer essa conta. Sabe muito bem do simulador da Caixa. Ele consegue simular os cenários, criar as possibilidades, compor renda com familiares. Exatamente, que tem que compor renda, né? Nome sujo hoje em dia é muito normal, ainda mais numa época de pandemia, de crise, de situação econômica. Então vem clientes, a gente faz o cliente limpar o nome. Às vezes é uma besteirinha, uma conta antiga de telefone. Aí tem que fazer, vai limpa o nome, tem que rodar o CKQ, compõe renda, tem que entender muita documentação do que o banco financia, o banco aceita ou que não aceita. Então tem corretores no segmento que eles são especializados em crédito, sabe tudo de crédito. Esses se destacam no econômico. É mais do que vender um apartamento. É você entender e fazer caber no bolso do cliente. Porque a primeira etapa é a aprovação. Sim. Se não aprovou, Sim. não assina. Exatamente. Então, é muito isso do corretor saber entender, enfim. E às vezes compõe renda com 2, 3 pessoas, às vezes, da família, para poder conseguir comprar o seu apartamento, né? E aí a habilidade do corretor tendo esse conhecimento, ele consegue ter um aproveitamento bem bom do cliente. E como que é a parte aqui de crédito, de aprovação na Casas? É tudo feito interno? Tem parceiros? Não, as empresas de análise de crédito são terceirizadas, aqui a gente não tem ainda estrutura interna, temos ainda um projeto, mas por enquanto é terceirizada. A gente só vende com CKQ, então a gente só vende se o cliente tiver crédito aprovado, então a documentação é como se ele fosse financiar agora, vai comprar e tem que trazer os documentos. Tem gente no mercado que assina e depois vai aprovar crédito e aí não tem problemas. Aí né? tem distrato, muito. Então assim, a gente só aprova com CKQ, enfim, a peneira é bem grande, porque tem algumas pessoas no mercado que vende e, como você falou, daqui 6 meses vai ver o que aconteceu e aí tem a surpresa que o cara tá com o nome sujo, que ele não tem a renda suficiente, enfim, tudo. Mas a gente não, a gente preza a ter uma carteira sadia, né? E então aí por isso a gente já roda o cliente exatamente com financiamento, com crédito bonitinho, sabe que ele está preparado. A não ser que depois ele faça alguma besteira, né? Comprou e daqui no dia seguinte sujou o nome, endividou, qualquer coisa. Mas eu digo que eu falo muito para os corretores, vocês têm que ser um consultor do seu cliente. Um consultor, exatamente. Um consultor financeiro. Exatamente. Não vai parcelar no cartão, não vai... não vai sair, querer já comprar um celular novo. Vai nas Casas Bahia e compra todos os móveis do apartamento, né? Não dá, entendeu? Então, assim,
Você tem que falar, agora você comprou seu apartamento? Daqui até você assinar o seu financiamento, pelo amor de Deus, não faça nenhuma dívida, porque o credit score é afetado, né? Espera assinar com a Caixa. Assina com a Caixa, depois você compra o que você quiser. Mas até lá, não faça nada. Então, assim, o corretor que é profissional, que trabalha no econômico, ele dá essa orientação pro cliente, né? E ele é mais que um vendedor, ele é um consultor, como você falou. É um consultor. E é muito gostoso, sabe? O que é gostoso no final é você passar por todo esse processo, ajudar o seu cliente a comprar, a felicidade dele, né, do primeiro imóvel. E o mais gostoso ainda é você entregar a chave desse cliente. Isso, não tem preço, sabe? Mas o que é mais gostoso? Assinar uma mesa? Muitas vezes, para quem já acompanhou uma estandes econômicos, não vem só o cliente do casal, vem a família, né? Vem Família. Muito mais gente. Ixi, é a felicidade da assinatura ou a entrega da chave? As duas coisas são parecidas. É muito gostoso. E assim, a entrega da chave é muito legal, porque, passaram-se 3 anos, sei lá, 36 meses, né? Que ele sofreu para pagar aquilo, né? Porque é o primeiro imóvel, então ele mora de aluguel, tem a vida dele. Ele achava que não ia ficar pronto, ele sempre tem esse... Exatamente. E aí, imagina, ele passou tudo aquilo, eu tenho, assim, histórias que dá vontade de chorar, fala, poxa, eu perdi o emprego no meio do caminho, tive que fazer um monte de bico para pagar. Eu já vi, sabe, essa história assim que acontece em 3 anos, né? Você comprou hoje, tá tudo lindo, e daqui 3 anos até você receber sua chave, muita coisa acontece na sua vida, né? E aí você tem histórias de gente, eu tenho até um professor que, ele tava tudo certinho, trabalhando em tudo, aí teve problema, teve que perder o emprego. Eu falei assim, eu fui vender coisa na rua, sabe? Para poder viver e conseguir pagar meu apartamento. E quando ele chegou para receber a chave, ele chorava de felicidade que ele conseguiu pagar e parar de pagar aluguel, entendeu? Isso não tem preço. É muito gostoso você construir. Não é só construir, é você dar... É a vida das pessoas, né? Isso é... Você mexe com a emoção. Eu falo que daí eu tenho mais prazer em trabalhar pro econômico do que pro alto padrão. Porque o alto padrão é mais um. Mais um. Você vendeu mais um e pronto, e enfim, não é aquela emoção. Agora, a primeira casa, ninguém esquece, ninguém né? Esquece. Né? Então, ninguém assim, e é mais um segmento que é difícil, né? Que tem muita dificuldade. É muito gostoso de você fazer assembleia, ver aquele pessoal, sabe, sonhando com aquela chave. É muito legal isso. Entregar chaves é muito gostoso. E falando um pouco voltando ao assunto corretor, né? No mercado a gente viu nos últimos anos aparecerem modalidades de contratação diferentes de corretor. O corretor CLT. Como que é aqui na Casas? O que você pensa no corretor CLT? Eu não acredito nesse modelo. O vendedor, ele tem que viver de comissão. Ele tem que correr atrás. Eu acho que corretor que ganha um salário fixo acomoda. Minha opinião. Tá? Eu acho que não funciona. Eu não sei nem... Existem algumas empresas trabalhando assim, né? Existe. Enfim, tem esses modelos. Eu não tenho essa experiência, sinceramente. Mas eu acho que sempre a venda tem que ser comissionada. Ele tem que correr atrás, ele vai se dedicar muito mais. Eu já fiz tive alguns casos, não CLT, tá? Em alguns produtos, falei assim, poxa, eu vou dar um salário fixo pra gente manter uma equipe de vendas. Uma estratégia de um produto X, né? Passava um mês e o cara não vende. Agora, onde ele tem que viver, ele tem que correr atrás da venda, o resultado é muito melhor. E outra coisa, ele pode ganhar muito mais dinheiro. Se o cara souber trabalhar direitinho, o corretor, ele pode ganhar muito mais dinheiro comissionado do que um salário fixo. Porque quem paga salário fixo CLT, tem uma política que você paga o mínimo para ele de salário coisa e mais alguma comissão. Mas mas nunca ele vai ganhar como um corretor comissionado, no final das contas. Porque é difícil para a incorporadora, para a empresa de vendas, manter o salário alto fixo de um corretor. Dependendo da venda. Dependendo da venda, você concorda? É difícil. Então tem que ser o mínimo que você vai pagar e uma comissão extra quando ele efetiva a venda, né? E quando você é um corretor 100% comissionado, depende de você. E aí as comissões, os prêmios, tudo que você dá, com certeza, ao longo termo é muito mais. Eu já vi casos de gente que estava no momento CLT e fala, poxa, aqui eu estou limitado a ganhar X, porque eu tenho meu fixo e um pouquinho mais. O outro corretor... Fora os descontos, né? Sim, exatamente, tem toda essa questão. E também, eu na verdade não tenho essa experiência, eu não sei como que é a questão trabalhista, né? Porque é muito perigoso você ter um corretor CLT, né? Tem toda a questão de horário, né? De tempo, horas trabalhadas por semana, enfim, tudo. E o corretor, deu 6 horas, ele vai embora? O corretor não tem hora. O corretor trabalha a hora que o cliente pode. Se tiver cliente, né? Se tiver cliente, você vai embora? Uhum. Entendeu? Então, assim, o corretor vai trabalhar a hora que o cliente
pode, né? Então, a hora que eu posso atender, é a hora que o cliente quer ser atendido. Então, assim, eu acho que não é o melhor modelo. Eu ainda acredito que o melhor modelo é um corretor comissionado, né? Eu acho que ele pode ganhar muito mais dinheiro. E no econômico dá para ganhar muito dinheiro também? Ah, dá. Eu conheço muitos que ganham bem, muito bem. Tem que ter giro, tem que ter volume. Tem que ter giro, tem que ter estratégia, sabe? Primeiro, conhecimento, saber filtrar muito, entender muito de crédito. Como eu falei, a gente vende crédito, né? E não depender só da visita que a mídia, que a incorporadora levou. O cara tem que fazer... Captar cliente, ter sua carteira. Captar cliente na internet, tem que ir pra rua. E saber aprovar. E saber fazer a coisa acontecer. Saber compor para viabilizar. Sim. Não adianta só trazer cliente. Sim. Mas tem muitos corretores aí que conseguem fazer isso e conseguem ganhar dinheiro. Por que acontece? Eu falo que o econômico é o produto de todos os dias, né? Paga as contas. Econômico você vende todo dia. Todo dia você vende, né? Diferente do alto padrão, que o volume de pessoas interessadas é bem menor, né? E, além disso, é uma venda mais difícil, depende muito do desconto da negociação, enfim, né? Tem momentos, o mercado influencia, né? Exatamente. O econômico, primeiro, é uma necessidade. Então, a pessoa precisa ter uma casa própria, né? Precisa de uma necessidade. As pessoas casam, separam, têm filhos. Então, assim, tem muito. Qualquer pessoa pode comprar um econômico, ela nem sabe que pode. Então, assim, eu vejo que os corretores que se destacam são aqueles que, entrou no metrô, tá conversando com alguém, já passa um cartãozinho. É o cara do Uber. Quantos Ubers são corretores? Vários. Conheço muita gente que trabalha de Uber durante a semana e é corretor no final de semana, né? E ele tá no Uber... Captação em tempo real. Ele capta corretor do passageiro e dá o cartãozinho dele. Já vi casos, eu já recebi cartão de corretor que é Uber, né? Então, assim, é esse cara que é multifuncional, que... Tem que estar com a antena ligada. Antena ligada. E sabe assim, qualquer um pode ser meu cliente. Qualquer um pode ser seu cliente. Acima de 18 anos? Qualquer um pode ser meu cliente. Então, assim, esses caras se destacam. Tipo, cara de pau, né? De todo mundo que você conhecer, você falar que você é corretor, que você tem uma oferta, que você vende não sei aonde. Esses caras se destacam, sabe? E tem estratégias, então, assim, fazem bastante diferença. Mas é um mundo gostoso, eu amo essas histórias. E qual a maior felicidade que o mercado imobiliário te trouxe? Vender. Lançar. Eu adoro plantão cheio. Eu tô sentindo uma falta imensa da fila. E meeting? Você gosta de meeting também cheio? Nossa, amo. Eu adoro um microfone. Tenho paixão pra meeting, eu gosto de gente. Acho que isso é gostoso, eu gosto de gente. E o mercado imobiliário me proporciona falar com gente de todos os tipos, todas as áreas, incorporador, vendedor de terreno, enfim, dá um leque de conhecimento muito grande. Na verdade, é um negócio, né? E essa questão de você fazer os meetings, que hoje a gente só faz live, né? Eu sinto uma falta imensa. O calor humano, né? De estar no meio do povo, de alugar aquele teatro e fazer o meeting. Eu sinto muita falta. E eu acho que é muito importante, porque a live é muito fria. Eu fiz várias lives agora, nesse momento. Mas é horrível você falar para a câmera e não saber o que o seu público tá achando. Essa troca, né? Então você tá lá, no meio você não vê o retorno, né? Você falar uma coisa, olha, eu vou dar um carro para você e ver toda aquela galera gritando, é uma delícia. Na live você fala, ninguém se mexe. Vou dar um carro e aí todo mundo se silêncio. E aí? É só o foi chat. Bom ou foi ruim? Não sei, entendeu? Não tem essa troca. Não, tem que ter esse calor humano, sabe? Por mais que a gente tenha hoje as mídias online, que tenha tudo, né? Eu acho que esse calor humano é importante, esse contato com a equipe, com o cliente, com tudo, enfim. Fazer lançamento, que eu fiz um lançamento agora, que eu estava te falando, né? Que a gente lançou 100% online. Conta desse lançamento 100% online. O Quadra Butantã é um projeto de 1.200 unidades. Um terreno de 10 mil metros. Do lado da USP, em São Paulo. Do lado da USP, metrô Butantã, né? Apartamentos de 24, está aqui gravando agora. Onde a gente está gravando. Foi uma experiência fantástica. Porque todo mundo fala que assina digital, mas não vende digital. É conversa. É diferente. Só um link que vai... E aí a gente começou o Pirata desse projeto aqui em janeiro, né? Janeiro e fevereiro estava super bem, aquecido, o produto, uma localização ótima, o produto é maravilhoso, enfim.
E a gente falou, em março nós vamos lançar e fazer aquele show de lançamento. Já tinha RI. RI, estava tudo certo. Quando a gente falou, poxa, vamos lançar, acabou. Dia 10 de... Fechamento de stands. Acho que foi 10 de março, acho que foi. Fechou tudo, né? Mandou fechar o comércio, fechou tudo. De novo, fechou pela segunda vez, fechou stand. Falei, e agora? Captamos mais de 1.000 clientes. Temperatura alta. Pronto para arrebentar de vender. Tinha RI desde o começo, quando a gente começou o Pirata. Mas a gente estava deixando ficar o mais quente ainda para a gente lançar e sair vendendo, porque é 1.200 unidades. A primeira fase era 600 unidades. Né? Aí resolvemos, falar assim, olha, eu não sei quando vai voltar, vai acabar essa fase. Não tinha uma perspectiva de acabar a fase. Ficava renovando uma semana, 2 semanas. Todo dia era uma história. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos arriscar? Vamos fazer um lançamento online de verdade. E aí a gente resolveu lançar dia 24 de março, no meio da pandemia, sem stand, sem nada. Os corretores todos em casa, a gente não tinha nada, nem estrutura no escritório, o nosso escritório também estava fechado, a nossa house estava fechada. E a gente tinha 3 imobiliárias aqui, vamos arriscar, porque assim, o cliente já tinha conhecido o produto. A aprovação já tinha pelo lado do cliente. Tinha conhecido. A gente já tinha captado bastante documentação para fazer as pastas, tinha muitas pastas aprovadas. A estrutura digital vocês tinham também? Sim, Aí, vamos abrir para venda. E aí falou, o medo de abrir um projeto grande desse tamanho, 600 unidades, que era a primeira fase, né, totalmente digital. E aí a gente começou a abrir. E aí a gente via sistema, então assim, o corretor falava com o cliente via Zoom, mostrava para o cliente a maquete no Zoom, né? Eles tinham filmado a maquete, os decorados, filmava tudo para o cliente, mandava para ele vídeo para o cliente. E aí abrimos o espelho, o cliente escolhia a unidade no Zoom, falava, essa torre tem vista para cá, tem aquela, enfim, é essa. Tratava a proposta online, fazia o contrato online, mandava para o cliente assinava via digital e devolvia, pagava e acabou. E aí nós vendemos mais de 400 apartamentos, 100% online. 100% online. 100% online. Muita gente fala, vendo online. Igual a gente, eu acho que quase ninguém vendeu. Porque a gente não tinha possibilidade de abrir o stand para mostrar nada para o cliente, né? Foi realmente digital. Porque antes a pessoa fala que a assinatura, muita gente fala, é digital. É digital o quê? Você pega, depois que você fez todo o processo de venda, você fez o processo de venda, você manda para o cliente o contrato. Não, o nosso caso não, é realmente venda de verdade. Então, é um projeto grande para o cara escolher unidade sem estar dentro, sem ver maquete, sem ver nada, só virtual, né? E foi muito bem. E hoje a gente já vendeu 100% da primeira fase, 600 apartamentos vendidos. Vamos abrir agora sábado. Esse é o maior lançamento em unidades da casa até agora? Até agora. Até agora. A gente tem uns grandes aí. Ano passado você comentou 700 milhões 700 lançados. milhões. Esse ano? Esse ano é uma meta de 1,5 bi. Meta de 1,5. Então cresce um dobro praticamente, mais do dobro. Se a gente conseguir, se de novo tiver a terceira, se tiver a terceira onda, nós não vamos conseguir. Porque para a prefeitura, para cartório, para tudo. Então, realmente... O processo fica mais moroso. O processo de aprovação fica mais moroso. Se tiver, já atrapalhou esse ano um pouco, mas a gente está ainda na meta. Nós ficamos 2 meses fechados, né? Mas a gente está ainda trabalhando para conseguir. E aí o quadro está super bem. Então, a primeira fase a gente já abriu, já vendeu 100%. Está sucesso. Em 2 meses, né? 600 apartamentos, no meio da pandemia e digital. E agora sábado a gente vai abrir mais uma torre, né? E eu acho que vai continuar no mesmo ritmo, enfim. Agora vai ser melhor, porque eu posso trazer o cliente aqui e mostrar o produto, né? E quem não quiser vir pode comprar online. Pode comprar online. Mas o cliente, olha... quer vir, né? Eu acho que você está comprando o primeiro imóvel, você não tem muita experiência. Quando é um alto padrão médio, o cara já sabe onde é, enfim. Pode ser que até que ele compre online mesmo, porque já tem experiência. Agora, o primeiro imóvel, sem você... O cara quer ver o endereço, quer ver o apartamento, quer sonhar, não é? Ele sonha, quando ele entra nesse decorado, que ele vai conseguir construir igual, né? Ele se imagina já. Mas ele sonha com aquilo lá, e fotografa, e tira foto, enfim, tudo. Essa experiência é muito gostosa. Então, agora vender a segunda fase com a estrutura vai ser ótimo pra gente. Acho que Legal. Vai ser muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio com a Gil, conversamos com a Gil Vasconcelos. Toda a trajetória dela no mercado imobiliário. Gil, muito obrigado aí pela recepção aqui Eu que agradeço. no stand. E quero que você deixe uma mensagem final para a nossa audiência, para o mercado imobiliário, para corretores, para incorporadores, não só no Brasil como fora. A gente tem uma audiência grande em Portugal, Angola. O que você pode falar aí de mensagem agora
maio de 2021, estamos aí num momento complicado ainda no mundo, no Brasil e no mundo. Você pode falar aí uma mensagem final para a gente terminar? Olha, o Brasil não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. Mas acho que quem conseguir fazer alguma coisa aqui, olha, é vitorioso, né? É vencedor, na verdade. E eu acho que isso é muito gostoso, na verdade, né? Porque tudo que é muito fácil não é legal. Esse difícil, essas barreiras que a gente enfrenta, forma melhor a gente acaba sendo um profissional mais completo, né? E dá mais gostinho, dá mais prazer, né? De você ter vencido tudo isso, né? A gente está num momento difícil, mas o Brasil é um país ainda, com todos os problemas que ele tem, um país maravilhoso, tem um mercado enorme para a gente trabalhar aqui. Casa própria é uma coisa que falta muito, então a gente tem que criar meios, né? Eu espero que os nossos representantes aí no governo nos ajude a poder criar, porque nós queremos produzir, construir, mas depende muito de aprovação, muito de financiamento, de economia, na verdade, né? E a gente precisa encontrar caminhos para poder atender a casa própria aí de muita gente que não tem. Tem muita gente séria nesse mercado. Eu acho que agora o mercado econômico, o mercado da construção civil se profissionalizou muito. Subiu a régua. Eu estou aqui há 28 anos e, assim, é outra coisa, sabe? É feito de pessoas bem competentes, com experiência. Eu vim de épocas que não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que hoje tem muita gente boa no mercado, que dá para conseguir, com todas as dificuldades que a gente tem, conseguir produzir, construir, trazer casa própria para esse povo todo aí e movimentar a economia, porque afinal a construção civil é o que movimenta esse país, né? Então a gente está nesse segmento e eu acho que a gente tem oportunidade. Acredite nesse país, porque um dia a gente vai chegar lá. Eu acredito muito nisso e acredito com o trabalho, né? A gente não adianta ficar só reclamando, a gente tem que fazer acontecer. Então é isso. Tá bom. Obrigado, Gil. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.